Oi, gente, bem-vindas ao capítulo 7 do livro que nós estamos lendo, Triggers na Educação de Filhos, Gatilhos na Educação de Filhos, escrito por Amber Lia e Wendy Speak. Esse capítulo quem escreveu foi a Wendy e ele chama Quando meu filho me ignora, quando meu filho não me ouve, quando meu filho ignora a minha instrução. Pois é, isso acontece muito, né? E ela começa dizendo que uma noite, ela preparou o jantar, né, cheia de expectativas, aquele jantar delicioso, ela serviu a mesa ali, ela chamou os filhos, né? Ei, venham jantar! E nem o marido e nenhum dos 3 filhos meninos que ela tem apareceram. E ela falou que ela se sentiu muito frustrada por ser ignorada por eles. E aí ela falou que foi até eles com muita gentileza e falou com eles e pediu para eles irem para a mesa. E aí ela traz algumas frases aqui super fortes. Esse capítulo tá bem curtinho, mas eu acho que os pontos que ela traz aqui são pontos assim esclarecedores para nós, principalmente pra gente que quer descobrir como é que esse gatilho surge em mim, né? Da onde vem esse gatilho? Por que é que às vezes eu tenho essas reações? E daí ela diz assim: quando a gente fala, né, quando a gente pede, quando a gente solicita, quando a gente dá uma instrução e a gente continua a ser ignorada, nós explodimos, né? A gente tenta encontrar ali uma forma de mostrar que temos o poder, de mostrar que temos o controle. E ela põe a frase assim: explodimos numa exibição doentia de poder. Às vezes ser ignorado nos mostra que nós não conseguimos controlar, ou que nós não temos poder o suficiente, ou que nós não temos autoridade o suficiente. Isso dá uma sensação de tristeza em nós, uma frustração que nos faz explodir para demonstrar de alguma maneira que sim, nós somos autoridade, que sim, nós temos poder, que sim, a gente controla a nossa casa. E ela fala que quando a tristeza se transforma em raiva, que a gente grita. E ela coloca aqui: fico com raiva. Olha só, gente, veja se isso... Às vezes a gente não consegue pensar em tudo isso na hora ali, no calor do momento. A gente não consegue pensar tudo isso, mas é realmente o que a gente sente. Então presta bastante atenção agora. Ela coloca assim: fico com raiva por me deixarem brava. A gente não acha justo, né? Pô, tu vai me deixar brava. Por abusar do meu coração gentil. Eu tô indo lá com gentileza, por favor. Por favor. A gente não acha justo. As minhas intenções eram boas, as minhas palavras cheias de alegria. O meu plano era de amor e minha oferta era generosa. E eu acho que esse aqui é o ponto central desse capítulo e o mais importante. É exatamente por não achar justo. A gente coloca as nossas... Poxa, eu tô sendo gentil com meu filho, eu tô pedindo com uma voz doce, com uma voz suave, e ele tá me ignorando? Não é justo. Não, ele tá me deixando nervosa, não é justo. E não é sobre isso, né? E ela coloca assim: é terrível lutar para ser ouvido. É terrível mesmo. Não só com os nossos filhos, mas em qualquer lugar, no nosso casamento, na nossa família. É muito ruim não ser ouvido, é muito ruim pedir algo e não ser atendido, principalmente porque nós queremos ser atendidos rapidamente. E ela fala que o que é que Deus espera de nós quando a gente se encontra nessa situação? Gritos e demonstração de poder ou buscar aprender novas habilidades, né? A gente precisa desenvolver e ser mais criativo para resolver essas situações. E aí ela fala que a gente grita para ser ouvido. Então, você tá numa situação em que seu filho tá te ignorando, não tá te atendendo, não tá respondendo ao seu comando, e aí você grita e ele vai te atender depois do grito. Mas aí no dia seguinte você vai usar a sua voz gentil de novo. E o que vai acontecer? Ele vai te ignorar novamente. E por quê?
Porque o grito, ela coloca aqui, o poder do grito não é um poder real. Gritar não transforma ninguém. Gritar não educa. Gritar não vai resolver o seu problema a longo prazo. Ele pode resolver o seu problema a curto prazo. E eu tenho algo para dizer sobre grito, que eu percebo que acontece. Quando a gente dá a instrução e a criança não nos ouve e a gente grita, a criança vai sempre esperar pelo grito. A gente ensina isso pra criança. Olha só, você precisa me obedecer quando eu fico brava, você vai me obedecer quando eu gritar. Então você vai gentilmente pedir pro seu filho algo. Ah, você pode por favor escovar os dentes? E ele não vai. Aí você pede de novo, na hora que você grita ele vai. Então na cabeça do seu filho ele fala assim, eu posso ficar aqui enquanto a minha mãe não perder a paciência. Eu não preciso cumprir o que ela tá me pedindo, porque ela ainda não ficou brava comigo. Então quando a gente começa a não ficar brava, mas a gente consegue fazer com que o nosso filho cumpra a nossa instrução de outras maneiras, ele não vai mais esperar pelo grito, ele vai começar a cumprir. E isso leva muito tempo para ser desfeito, porque foi um hábito que se criou. Então eu não sei se você tá nesse ciclo de tentar ser gentil e você não é ouvida, você é ignorada, você se sente frustrada, você se sente sem controle, você acha que você não tem autoridade e aí você grita para demonstrar autoridade. Então seu filho fala, opa, é agora que eu tenho que obedecer, minha mãe gritou, deixa eu ir lá. Aí ele vai e te obedece e no dia seguinte ele vai ficar esperando pela mesma situação. Então quando o seu filho entender que o grito não vai mais existir, ele vai falar, opa, então quando você der o comando, o seu filho vai entender. E ela dá aqui uma dica, e aí eu acho que caberia mais para crianças mais velhas, né? No caso aqui em casa, a Laura que já tá com 7. Eu acho que crianças acima de 5 anos talvez entendesse aqui a dica que ela deu. E a dica que ela deu foi conversar, dizer como a gente se sente quando a gente faz um pedido e o nosso filho não atende. Então, olha, eu gostaria muito que quando eu chamasse vocês para virem para a mesa jantar, vocês viessem. E aí o que ela fala? Ela dá aqueles 5 minutos. Isso eu uso muito aqui em casa. Eu acho que é uma estratégia já muito difundida por aí de, daqui 5 minutos você precisa fazer tal coisa. Você tem mais 5 minutos. E o que acontece? Falando do cérebro da criança, tá? Eu quero trazer esse pensamento pra vocês. Assim como o nosso. Às vezes a criança, ela não ignora por mal. Né? Você pode, claro, estar dentro desse ciclo, mas às vezes a criança ela não ignora por mal, ela ignora porque realmente ela está ocupada fazendo algo que para ela é importante. E aí ela tá ali concentrada. E às vezes a gente da sala grita para a criança que tá no quarto, né? O jantar tá na mesa. E a criança às vezes não entendeu, ela não escutou realmente aquilo. Ou para ela, eu não tô com fome agora, eu não quero jantar agora, passa pela cabeça dela, mas ela não vai lá falar pra você, mãe, não tô com fome agora, né? A criança pequena, ela vai continuar ali entretida no que ela tá fazendo. Então, talvez, se a gente mudasse, ao invés dali, da onde a gente tá, a gente gritar, se talvez a gente fosse até a criança, baixasse e falasse assim, olha, eu sei que o que você tá fazendo é bem legal, que você tá se divertindo, mas daqui 5 minutos a mamãe precisa que você pare o que você tá fazendo ou que você termine em 5 minutos porque você vai precisar jantar. Vai resolver instantaneamente? Pode ser que não, pode ser que você precise fazer isso por muitos dias, por meses, mas entenda, o que a gente quer construir com os nossos filhos não é algo instantâneo. Instantâneo a gente consegue no grito, instantâneo a gente consegue na punição, instantâneo a gente consegue, né, ali forçando a criança, mas não é isso que a gente quer construir. A gente quer construir algo a longo prazo. Então, inicialmente vai te dar mais trabalho, vai te demandar mais esforço de parar o que você tá fazendo e lá falar, de abaixar e de falar talvez mais do que uma vez, mas a longo prazo essa criança vai entender e o comportamento dela vai mudar de tal forma que você não vai precisar e não vai exigir mais tanto trabalho de você. Não sei se vocês conseguiram entender, é algo a longo prazo, entenda. Imediato a gente consegue, mas a gente quer construir a pessoa, a gente quer construir o adulto, a gente quer construir uma pessoa que se comporta bem, que ouve, que é empático, que entende o outro. E para isso a gente vai precisar demandar tempo,
o nosso tempo, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e essa é a nossa missão. E aí ela fala que ela conversa, que ela abre, né, pros filhos dela, e ela fala que ela se sente muito mal, que ela fica frustrada quando eles não ouvem, e eles pedem desculpas, e ela pede ajuda pro marido. Eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente chama todo mundo pra mesa e o nosso marido não vem, né, o adulto ali. Então você pode conversar também com o seu marido para que ele faça isso, e nós também. Muitas vezes a gente também não atende a criança na hora, né, a gente fica, espera. Então talvez se a gente começar a atender um pouco mais a criança na hora, para dar um exemplo pra criança de ouvir. Quantas vezes a gente ignora os nossos filhos, né, mãe, a gente tá lá com a cara assim, ó, no celular, ignorando a criança. Então às vezes a gente exige algo que a gente também faz. Então nós precisamos mudar esses comportamentos dentro da nossa casa, nós precisamos encerrar esses ciclos e precisamos criar novos hábitos, achar novas ferramentas, ser criativo, né, para atrair os nossos filhos, para que eles comecem a nos ouvir mais. E lembre-se, o grito, ele não tem um poder real. Ele é irreal. No dia seguinte, você vai precisar gritar de novo, e no dia seguinte gritar de novo. Eu tenho certeza que muitas de nós nos encontramos neste ciclo. Hoje, antes de finalizar o vídeo, hoje de manhã as meninas precisam se arrumar para ir para a escola. É um tempo muito curto que a gente tem, mas elas querem brincar. Eu não sei se aí na casa de vocês é assim, vocês coloquem aqui nos comentários. Elas querem brincar, então elas querem se trocar, elas querem tomar café, mas elas querem brincar também. E eu tenho buscado ajustar isso. Então eu entendo que elas se distraem quando elas começam a brincar. E aí quando eu peço pra escovar o dente, porque eu deixo pra escovar o dente, pôr o sapato no fim, né, quando tá faltando assim 10 minutos pra gente sair. E talvez eu esteja errando, não elas. E aí eu sempre vou ajustando. Então eu trabalho muito aqui em casa com tentativa e erro. Então eu vou tentando. Então, por exemplo, antes as meninas saíam de pijama do quarto, comiam e depois tinham que se trocar. E era uma trabalheira, nossa, era uma trabalheira fazer elas se trocarem. Parar de brincar pra se trocar. Então que regra eu impus aqui em casa? Vocês só saem do quarto trocadas. Então elas acordam, se trocam e saem. Gente, aliviou muito pra mim. Elas entenderam essa regra. Então agora eu preciso mudar novamente a regra. Então, podemos brincar de manhã antes de ir para a escola? Podemos, mas quando? Quando nós estivermos completamente prontas para ir para a escola, porque daí é parar de brincar para entrar no carro. Então, às vezes, falta a gente observar, falta a gente perceber, falta a gente se colocar no lugar da criança, perceber aonde que está a perda de foco da criança, por que a criança está mais interessada, e a gente ajustar a situação para facilitar tanto para a criança quanto para nós. Entenderam? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e eu oro para que todas nós, né, que a gente consiga sair desses ciclos em que a gente se colocou, porque a gente quer coisas imediatas, porque a gente quer um comportamento bom na hora, mas a gente não tem construído algo a longo prazo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um capítulo, por mais ensinos preciosos que o Senhor tem trazido, Deus. O Senhor criou a família desde o princípio, e essa é a nossa missão, construir um lar, edificar o nosso lar e ser mulheres sábias dentro do nosso lar, Senhor. Então, nos traz sabedoria e discernimento para que a gente possa transformar algumas atitudes que estão acontecendo no nosso lar, para que a gente possa transformar hábitos, criar bons hábitos, Senhor, dentro do nosso lar. Encerra, Pai, o ciclo de gritaria, de ira. A tua palavra diz que isso é pecado. É pecado quando nós nos iramos, é pecado quando nós decidimos punir, é pecado quando a gente, numa situação de frustração, a gente quer vingança, é pecado. E quantas de nós, muitas vezes, se sente assim, Pai? Nós queremos, Pai, viver um lar de paz, um lar de amor. Então traz sobre nós estratégias para que a gente possa guiar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos e construir uma criança que vai se tornar um adulto que vai te servir, que vai te temer, que vai te adorar e que vai desejar seguir os teus princípios, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que
cada lar hoje receba a instrução do céu, sabedoria do alto, para que possa ser transformados e que através das nossas mãos e através das nossas famílias, uma sociedade e a próxima geração seja transformada. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Até semana que vem. Beijo. Tchau.